Júlio Fernandes, um homem que, mesmo tendo falecido com 88 anos de idade, com 80 anos de idade, ele ainda dizia: atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Isto é, nosso tempo é o futuro. E esse homem, que foi um jovem, durante décadas, esse homem, ele dizia que o importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui, não seja propriedade da tua propriedade. Por isso eu considero que uma pessoa bem-sucedida é aquela que é proprietária da sua carreira, proprietária dos bens que acumulou, proprietária do sucesso que tem, e em nenhum momento ela é propriedade daquilo que ela conseguiu. Ser bem-sucedido é, acima de tudo, ter autonomia em relação àquilo que conquistou, em vez de ser dominado de maneira obsessiva por aquilo que deseja. Perfeito. E quem são os jovens da geração Y? Como o senhor define os jovens da geração Y? Esse foi um termo que a gente passou a utilizar para classificar algo que tinha entrado, de maneira até curiosa, no nosso circuito, à medida em que aqueles que nasceram nos anos 50, ao serem chamados de baby boomers, em função do final da Segunda Guerra Mundial e da bomba em Hiroshima e Nagasaki, na sequência uma nova geração que teve um termo indefinido. A utilização de uma expressão em equações passou a ser a geração X, para dar a ideia de indefinido. Essa geração, que é a geração dos anos 70, ela foi sucedida mais velozmente por outras, e aí se passou a utilizar outras letras, que o próprio René Descartes, no século XVI, tinha sido o primeiro a fazê-lo, que era X, Y, Z. Evidentemente, a geração Y é aquela que se coloca como aquela que nasceu aproximadamente a partir do final dos anos 70, início e metade dos anos 80, e que hoje chega perto dos 30 anos de idade. Claro que nós já temos a geração Z, e terminada essa sequência alfabética, é provável que agora ou a gente retoma, ou a gente começa a colocar outras designações, a Z', Y, duas linhas, e assim por diante. A geração Y é uma geração que viveu uma transição intersecular, embora tempo seja uma mera convenção, ainda assim a passagem do século XX para o século XXI, mesmo como convenção, trouxe uma novidade, uma tecnologia altamente desenvolvida, uma sociedade com um poderio de base digital inédito na história humana e uma infelicidade muito grande por parte das gerações que antecederam, porque anunciadas nos anos 60 e 70 a possibilidade de uma vida mais plena, mais voltada com a natureza, mais conectada com afeto, menos guerra e mais amor, isso não se realizou. E essa, portanto, visão, ela acabou contaminando um pouco uma geração que nasceu sob uma inspiração que era de uma vida que a tecnologia nos redimiria, nos daria a nós a libertação em relação às nossas agruras, e isso não aconteceu. Não tendo acontecido, uma das coisas que a geração anterior, portanto, pais e mães dessa geração Y desejou, foi postergar a sua velhice, isto é, adiar a possibilidade de envelhecimento. E ao adiá-lo, uma das únicas maneiras de fazê-lo, dado que a natureza tem seus caminhos, era fazer com que nossos filhos se sentissem mais crianças e mais jovens. Porque aí, dado que eu não consigo mexer na frente, eu altero algum dos rituais que isso sinalizam, o que fez com que uma parcela das famílias trouxesse a noção de um tempo de adolescência estendida, que levou alguns até hoje a terem por volta dos 30 anos, mas ainda a serem considerados no mundo da empresa, no mundo da família, no mundo da convivência, como ainda adolescentes. Portanto, há todo um processo de uma geração que está grávida de si mesma e, portanto, terá que dar à luz a uma identidade. Assim como gravidez não é doença, a geração Y também não o é, mas isso não significa que não produza distúrbio afetivo, oscilação hormonal, mudança de humor. Portanto, a gente tem aí algo que é inédito em termos de concentração de tempo, mas não é inesperado. E como isso tudo influencia o mercado de trabalho? Parte das novas gerações com menos de 30 anos que vem chegando ao mercado de trabalho, para usar uma expressão do Pedro Mandelli,
ela vem chegando mal educada. Ela não chega mal escolarizada, ela chega mal educada, isto é, ela não tem noção de disciplina, porque foi criada em algumas famílias onde houve afrouxamento das condições disciplinares de convivência. Segundo, ela tem um senso de urgência extremado, mas é marcada pela pressa e não pela ideia de velocidade, e em grande medida ela não tem nenhum tipo de percepção de que hierarquia é para organizar em vez de servir para oprimir. Com algo que adensa isso tudo, que é a ideia de que o chefe é o pai dela. Não que o pai é o chefe, mas que o chefe funciona como um pai, isto é, ele é que tem que prover as coisas. Uma geração habituada a uma provisão de vida até determinada idade mais avançada, ao entrar no mundo da empresa, se habituou a essa ideia. E, portanto, as condições, as promoções, a carreira quase que ficam nas mãos daquele que, entre aspas, representaria de uma certa maneira a figura paternal. Isso exige, por parte das empresas, um aprendizado e, por parte dos jovens que agora estão chegando, também um aprendizado. Não vai se perder da geração Y o que ela tem de mais importante, que é familiaridade com o mundo digital, senso de urgência, capacidade de iniciativa, mas também não se vai furtar dela coisas decisivas no mundo do negócio da empresa, que é paciência, persistência, ideia de esforço, tudo aquilo que constrói. Ao juntar as duas gerações, a gente cresce. E quais são os conflitos que os jovens da geração que saem de casa enfrentam? E o que acontece com esse jovem quando ele sai de casa? Dependerá muito do jovem, da camada social na qual ele está ligado. Se ele é um jovem de camada média da sociedade, isto é, classe A e B, ele terá alguma dificuldade em lidar com um mundo que exija mais esforço. Contardo Caligares, que é um grande psicanalista, diz algo muito importante. Uma parte dos jovens hoje vive como se fossem adultos em férias. Isto é, ele passeia, ele vai à balada, ele vai ao shopping, ele vai comer fora, ele só não trabalha. Então, ao parecer um adulto em férias, ele acaba não tendo a ideia de esforço. Para que as coisas aconteçam é necessário fazer um esforço. Algumas famílias, inclusive, deformaram seus filhos, né, em vez de formá-los, deformaram, passando a eles o tempo todo a noção de poupá-los da frustração, poupá-los do esforço, poupá-los de ajudar nas coisas da casa, né? Portanto, alguns, inclusive adultos, temendo que os filhos pudessem deles não gostar, em função até de um trabalho que ausenta mais as pessoas, como mecanismo compensatório, soterraram, né, os seus filhos com algumas coisas que acabam formando uma geração com uma percepção mais fraca, né, daquilo que é a atividade mais intensa. Portanto, esse impacto, ele foi e é muito grande. Nesta hora, uma geração que precisa cautela, porque uma parte passou a considerar que desejo é direito. Isto é, eu quero, tenho de ter. E não é assim. É só olhar a história da humanidade para observar que não é assim que se constrói uma personalidade sadia quando ela confunde desejo com direito. Linkando essa questão do desejo, essa questão do jovem querer trabalhar naquilo que gosta, até onde isso é bom ou ruim, porque às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu costumo fazer uma distinção entre trabalho e emprego. Trabalho é fonte de renda e emprego é fonte de renda. Se diz, ué, então é a mesma coisa. Mas não é, que trabalho tem uma coisa adicional. Emprego é fonte de renda e trabalho também. Mas trabalho é fonte de vida. Não se confunda trabalho com emprego. Emprego é fonte só de renda, enquanto que trabalho é fonte também de vida. Há pessoas que encontram no emprego o trabalho que queriam ter. Eu, por exemplo. Como é que eu caracterizaria a diferença em relação à minha própria atividade? Eu gosto tanto do que eu faço e da onde eu tiro o meu rendimento, que eu faria de graça. Isso é que caracteriza a fonte de vida, me dá vitalidade. Receber por isso me agrada porque é a minha fonte de renda, mas é, acima de tudo, fonte de vida. Nesta hora, um jovem querer fazer o que ele gosta é um sinal de inteligência. Agora, querer naquele lugar em que ele gosta de fazer só o que é gostoso fazer, é não entender como é o mundo do trabalho. Querer fazer o que gosta é algo absolutamente sadio. Querer fazer apenas o que gosta quando está fazendo algo que gosta é algo estranho. Porque toda atividade, mesmo que tenha que resultar no conjunto da obra num prazer, ela exige esforço. Por exemplo, eu sou alguém que gosta de cozinhar.
Obviamente isso dá trabalho, né? Cortar cebola, descascá-la, ter que lidar com a louça, organizar, eventualmente ir até o forno, né? E avaliar a temperatura de algo, eventualmente você encosta a mão. Mas o conjunto da obra me agrada. Eu gosto de escrever, eu tenho 20 livros publicados. Fazer livro é um prazer imenso, mas ele dá trabalho. Nem tudo que eu faço para chegar ao que eu mais gosto é sempre prazeroso. Um professor como eu, que o é há 40 anos, é uma delícia dar aula. No entanto, ter de corrigir provas é uma atividade que quem dá aula não gosta de fazer. A gente faz porque é preciso conhecer os alunos. Ler 40 provas não é ler a mesma notícia 40 vezes, é ler a mesma notícia em 40 jornais diferentes, certo? Portanto, ela tem um nível de monotonia, né, que é muito forte. Seria muito bom que eu pudesse ser docente sem ter que fazer isso, mas aí eu não conseguiria ser um bom docente, porque eu não conheceria os alunos, não veria a personalidade de cada um, não veria a produção. Por isso, fazer só o que eu gosto é uma forma tola. Fazer e lutar para fazer o que eu gosto é uma questão de inteligência. Então a gente... Deixa eu só mudar. Eu posso dizer que a geração Y, ela tem uma série de queixas e, portanto, ela pode entrar um pouco mais no campo, né, da vida mal-humorada, à medida em que há uma insatisfação muito forte em relação a alguns parâmetros com os quais ela não se habituou. Essa nova geração, olhada como sendo aquela parte da elite geracional, ela de fato encontrou alguns obstáculos que não conhecia. E por isso, por não conhecê-los e não ter se habituado a lidar com eles, pode até cair numa armadilha, achar que como num game, você reseta, né, e aí volta ao que era. Não é assim. A vida não tem rascunho, né, ela não tem test drive. Não existe a maneira de você pegar apenas uma versão beta da vida para fazer. A menos que você seja reencarnacionista, não há versão beta na vida. Ela, ao existir, está como está. Nesta hora, existe um nível de queixa maior na geração Y, porque é uma parcela, como eu sempre gosto de lembrar, ao confundir desejos com direitos, tornou-se, não de maneira maldosa, mas de uma maneira íntegra, tornou-se mais hedonista, né? E encontrou na ideia de sempre fluir, aproveitar, como se a vida fosse uma contínua festa, e ela não o é. Aliás, uma festa só tem valor porque nós não vivemos uma festa contínua. Só existe prazer e felicidade na carência. Não na carência, na existência da carência. Por exemplo, para quem gosta de uma bebida alcoólica, ela é altamente aprazível se você não o faz o tempo todo. Uma cerveja gelada, para quem gosta, é prazeroso quando você não fica o dia inteiro fazendo. Quem gosta, na terceira garrafa, ela se torna automatizada. Um alcoólatra não tem prazer na bebida, ele tem dependência. A água é uma coisa deliciosa, desde que você não tenha que fazer ultrassom de vias urinárias, e tomar 10 copos. Portanto, é a carência que gera. E uma existência na qual não se colocou ainda essa percepção de carência, por se confundir desejo com direito, pode favorecer, mas não é obrigatório, pode favorecer o sofrimento. Para fechar, quais competências o senhor acha que os jovens têm que desenvolver para alcançar o sucesso? Um recado para esse jovem que quer alcançar o sucesso. Uma frase clássica, essa frase ela é bastante forte, marcada por um homem do século VIII, chamado Beda, um britânico do século VIII, que dizia: há 3 caminhos para o fracasso. Não é ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Há 3 trilhas virtuosas para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, ou seja, humildade intelectual. Essas 3 trilhas, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual, elas são decisivas em qualquer geração. Quem não o faz pode até atingir algum tipo de sucesso, mas esse sucesso é eventual, é frágil, ele pode desmontar-se com facilidade
porque ele está assentado na superficialidade.